Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. E Ele nos leva a uma só direção, Ele nos leva à eternidade. E hoje nós damos início à 21ª semana do Tempo Comum, um domingo onde nós vamos estar diante de Jesus Eucarístico, recebê-lo em corpo, alma e divindade. Dispostos a deixar que o Senhor realize sua obra em nossa vida, somos questionados nesta liturgia sobre quem é Jesus. A resposta de Pedro nos compromete com o reino de Deus e nos impele a dar também uma resposta pessoal, inspirada pela sabedoria divina. Celebremos dando graças ao Pai por todos os que se põem a serviço da comunidade. Justamente tudo tendo em vista hoje o que no Evangelho de Mateus Jesus vai falar para Pedro. Mateus 16:15. Jesus vai perguntar para Pedro: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro vai responder: "Tu és Messias, o Filho do Deus vivo." E respondendo isso, Jesus vai dizer para ele: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas." E vamos trazer hoje para nós o sentido dessa mensagem, porque Jesus quer perguntar para nós: e nós, quem achamos quem Ele é? E Jesus quer uma resposta nossa de comprometimento à nossa vocação. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. Conferir Salmo 85, verso 1, seguinte. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 19 a 23. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 137. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Reze comigo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos,
e ante o vosso templo vou prostrar-me. Reze comigo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Reze comigo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Reze comigo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos
que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos hoje, mais um domingo, 21º do tempo comum, e a igreja, como que celebrando Cristo ressuscitado, que celebramos todos os domingos, por isso deixamos de cumprir o velho mandamento do sábado para viver o domingo, porque é a nova criação representada em Jesus Cristo. Nós necessitamos estar dispostos a deixar que o Senhor realize sua obra em nossa vida. E por isso somos questionados nessa liturgia sobre quem é Jesus. É necessário nós respondermos. Como vamos amar quem não conhecemos? Dizemos assim. Por isso Jesus vai perguntar para os discípulos: que dizem os homens quem eu sou, primeiramente? Depois, e vós? Que dizeis quem eu sou? Então a resposta de Pedro nos compromete com o reino de Deus e nos impele a dar também uma resposta pessoal, inspirada na nossa vocação. Mas essa resposta deve ser inspirada também pela sabedoria divina. Por isso, celebrar Cristo ressuscitado, dando graças a Ele todos os domingos, é necessário que Cristo é esse que nós servimos. Perguntar, qual é esse Cristo que nós servimos? O Cristo do Evangelho, verdadeiramente, aquele que está aí diante de Pedro, ou um Cristo criado por fábulas, criados por pregações muitas vezes, que não levam a gente ao comprometimento cristão, à realização cristã, de olhar para os pobres e necessitados, como Jesus Cristo se mostrou, um Cristo que estava do lado dos que precisavam, um Cristo que era pobre e humilde. Muitas vezes, o Cristo que servimos não é esse. E nós temos que ter cuidado. Por isso é necessário respondermos. E vós, quem dizeis que eu sou? É necessário nos perguntarmos. Em Mateus 16, verso 15, é isso que Jesus vai falar para Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? E a gente pode até pensar, Simão Pedro respondeu aquilo que era óbvio. Era óbvio de ser reconhecido. Não era bem assim. Jesus ainda estava a realizar sua missão. Ele poderia ser confundido como um desses aí também pelos discípulos, sim. Mas Pedro, ele vai, na sabedoria divina, responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E isso daí era difícil alguém falar. Por isso, Jesus vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E isso daí realmente mostra que Deus, ele reconhece a liderança a partir da sabedoria. Pedro, ele foi reconhecido pela sabedoria divina que estava nele. Por isso, Jesus Cristo vai dizer para Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E assim Jesus vai ordenar aos discípulos que não dissessem nada a ninguém sobre que, na verdade, a pessoa dele era o Messias. E devemos assim entender também que a nossa missão nasce dessa pergunta, de primeiramente reconhecer quem é Jesus. Um Jesus que é ora pregado por umas seitas e religiões que se dizem muitas vezes cristãs e não são, porque não vivem e não vivenciam o Evangelho da forma como é, ou seja, pelo amor, compaixão pelos necessitados, mas vivenciam um evangelho egoísta muitas vezes, de ter mais, de mostrar que ser cristão é ter mais do que o outro, que é isso que hoje se prega por aí. Quanto mais eu tenho, melhor eu sou cristão.
porque Jesus me abençoa, porque Jesus me prospera. Não é assim que estamos hoje vivenciando? Um Cristo que não é o Cristo do Evangelho. E o Cristo do Evangelho é aquele que olhou, teve compaixão e se compadeceu dele. O Cristo do Evangelho é aquele que vai dizer em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. O Cristo do Evangelho é aquele, sim, como na leitura de hoje, que é confundido com muitos profetas, mas também não é mencionado aí. Jesus Cristo foi também confundido com Beelzebu pelas autoridades religiosas de uma forma maliciosa para confundir o povo. Cristo, ele pode ser confundido, mas por nós ele é reconhecido, como também por Pedro foi bem reconhecido. Os postos que Jesus colocou como os postos mais altos na igreja, eles têm uma responsabilidade de mostrar para o povo quem Jesus é na verdade. Uma autoridade que toma uma igreja e diz, Jesus é esse, e mente, coloca um Jesus que não é verdadeiro, é uma autoridade como esse que Deus vai destituir, como foi na primeira leitura. E na segunda leitura, Romanos 11, 33 a 36, São Paulo falando de uma forma tão belíssima, quando ele vai dizer no versículo 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Uma declaração de amor de Paulo por Deus, uma declaração de amor de Paulo por Jesus, como essa declaração de Pedro também, uma profissão de fé. Nós precisamos estar de fato reconhecendo Deus na nossa vida, que Ele está no meio de nós. Deus, Ele está no meio de nós e nós não o reconhecemos. Jesus Cristo, Ele foi reconhecido por Pedro, é necessário de ser reconhecido por nós também. Ele está no nosso meio, na nossa direção, no nosso caminhar. Ele está na pessoa daquele que é indigente, no meio daquele que é pedinte, muitas vezes, que está na porta da igreja e nós não vimos, porque nós não temos e nós não o reconhecemos. Jesus, Ele quer dizer para nós, para cada um de nós também, que nós poderemos edificar a sua igreja, como Ele disse para Pedro. Embora Pedro viesse ser dali em diante uma liderança, nós não precisamos ser lideranças para edificar a igreja de Cristo. Nós vamos edificar a igreja de Cristo dizendo quem Cristo é na verdade. E dizer que aquele Cristo que muitas vezes se prega por aí não é o Cristo verdadeiro, não é o Cristo do Evangelho. Cristo do Evangelho é o Cristo que deu sua vida por amor. É o Cristo que vivenciou a misericórdia, pregou a misericórdia, o amor, o perdão. É o Cristo dos pobres, é o Cristo daqueles que nada têm, daqueles que estão sem esperança, daqueles que precisam do amor, de uma palavra, de um sorriso. O Cristo do Evangelho é o Cristo que nos mostra que o amor de Deus não é um amor dividido com o mundo, que a profissão de fé, como a de Pedro, precisa ser vivenciada em nós, de fazer com que a igreja dele seja reerguida muitas vezes, seja reestruturada no nosso vivenciar, no nosso comprometimento, na nossa vivência do Evangelho todos os dias. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes
para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se e toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos também. Também deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!